Boa noite a todos, todas. Que a graça do nosso Senhor Jesus continue conosco, amém? Eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos falar durante o mês de novembro sobre alguns trechos dessa carta que Paulo escreve à igreja de Roma. No capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 9, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Romanos 3, a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Textinho aí animador para você começar a sua semana. Vamos orar. Deus, nós estamos nesse culto, nessa celebração, agora nesse momento para ouvir a sua palavra através do seu sopro, do seu Espírito, que fala aos nossos corações, às nossas mentes, e que essa palavra possa chegar a cada coração, a cada pessoa que está acompanhando esse culto também distante, e dê respostas e opere transformações segundo aquilo que cada uma e cada um precisar. É isso que nós pedimos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. A gente precisa entender o motivo do Paulo, do nosso irmão, dedicar um pedaço do texto dessa carta aos Romanos, tão importante, para jogar a gente lá para baixo, assim, né? Essa carta, e tem um motivo. Essa carta aos Romanos é o grande tratado teológico do apóstolo Paulo. Há quem diga, e é muito difícil a gente dizer que um texto é mais importante do que o outro na Bíblia, mas há quem diga que esse texto, a carta aos Romanos, é o texto mais importante do Paulo. Inclusive, alguns dizem que é o evangelho do apóstolo Paulo, não porque essa carta seja mais relevante, mais inspirada do que as outras, ou mais revelada, mas porque dentro dessa carta o apóstolo Paulo acaba sistematizando toda a nossa fé cristã. Então, a centralidade dessa carta, do ponto de vista da doutrina e da prática da nossa fé, é muito importante. A carta de Paulo aos Romanos. E eu diria que se você quiser compreender melhor a doutrina da nossa fé cristã, como é que ela se elabora, essa carta é praticamente indispensável. Você precisa lê-la, você precisa entendê-la. E é por isso que nós, nesse mês de novembro, vamos caminhar em alguns trechos dessa carta do apóstolo Paulo em Romanos. O Paulo escreve essa carta para uma comunidade, para uma igreja que se reunia, como eu disse, na cidade mais importante do Império Romano daquela época, que era a cidade de Roma. Uma igreja que era muito diversa, como todas as igrejas do Novo Testamento. E era uma igreja, então, composta principalmente por cristãos convertidos do judaísmo e cristãos convertidos
do mundo gentílico, que para os judeus era todo o restante do mundo, aqueles que não eram judeus. E quando Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta para uma comunidade lá em Roma que está muito marcada por esses dois grupos. E esses dois grupos se avaliavam como maiores ou como menores diante da relação com o outro. Então, os judeus diziam assim, os judeus que se converteram ao cristianismo, nós somos melhores do que vocês, que não são judeus, que não vieram do judaísmo, porque nós temos a lei de Moisés. Então, a gente está preparado, ou a gente já vem se relacionando com Deus. E vocês, lógico que não todos diziam isso, mas os mais radicais, que afirmavam justamente por terem a Torá, as leis e os profetas, diziam que estavam mais preparados. A lei de Moisés nós conhecemos, vocês não conhecem, então vocês estão em outro degrau aí da caminhada de fé com esse Jesus. E entre os gentios, você também tinha o grupo mais radical, que usava esse argumento inversamente proporcional, dizendo assim, na verdade, essa lei que vocês acham que aproxima vocês de Deus, na verdade ela torna vocês escravos. Nós somos verdadeiramente livres porque nós não precisamos obedecer à lei. Então havia essa disputa de quem é melhor, de quem é maior, de quem conhece mais Deus, de quem está em vantagem. Nada de novo debaixo do sol. Como diz o sábio. Então vejam, o Paulo, ele é um judeu convertido, e ele começa argumentando nessa carta, dizendo que é muito bom que se tenha a lei, porque esse alguém que conhece a lei já tem um certo discernimento da vontade de Deus. Quer dizer, mas isso em absoluto, e essa grande argumentação que Paulo faz aqui nesse capítulo 3, isso em absoluto coloca essa pessoa que conhece a lei em uma condição de superioridade em relação às demais que não conhecem, por uma razão muito simples que ele diz aqui no verso 10 do capítulo que a gente leu. Pelo fato de que não há um justo sequer nessa vida. Não há ninguém que seja justo. Então, o capítulo 3, esse é o preâmbulo, é o contexto para esse trecho que a gente leu. E é por isso que Paulo escreve esse texto pesado, para dizer para as pessoas o seguinte: ninguém é melhor do que ninguém nessa vida. Ninguém é melhor do que ninguém. E essa é uma parte da ética cristã que não é muito assim glamurosa para a gente, que não é muito divulgada, que a gente não fala muito, porque a ética cristã, ela desperta na gente os melhores e os piores afetos. Alguns elementos da nossa ética cristã, por exemplo, elas causam aplausos e admiração de outras pessoas. Por exemplo, a ética acerca do perdão. Não importa se você é cristão ou não, o cristianismo tem uma lógica muito sofisticada quando fala de perdão. E as pessoas olham, às vezes, mesmo de fora do cristianismo, e dizem, nossa, que bonito isso, a gente precisa aprender com isso. Mas há outros elementos na nossa ética que não são muito palatáveis, que não são fáceis de administrar, não são muito interessantes, que nós preferimos ignorar às vezes, que são às vezes démodé, que às vezes são antiquados, considerados ultrapassados. Por exemplo, a questão da antropologia, da questão de como a Bíblia vê o ser humano. A nossa antropologia, a maneira como a Bíblia vê o ser humano, ela não é muito popular. Ou seja, a maneira como nós cristãos enxergamos a nós mesmos e aos outros, ela não é muito interessante não para as pessoas, porque a premissa antropológica cristã é de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, isso é maravilhoso, a gente gosta dessa parte, mas que nós temos um problema que se chama pecado, que assim, ele praticamente danificou a nossa estrutura existencial. Não é?
A narrativa de Gênesis, quando fala do pecado, fala como um fruto que nós comemos e que nós carregamos dentro da gente essa coisa ruim. Está dentro de nós agora, porque nós não estamos mais dentro do Éden, nós estamos fora do Éden. Então, não dá para você ser um seguidor de Jesus e pretender, por exemplo, ser uma pessoa perfeita. Ser uma pessoa que não tem erros, né? Embora muitos tentem viver assim e fazer isso, porque a fé cristã, ela não negocia nesse ponto. A fé cristã diz assim, se você entende o evangelho, se você deseja o evangelho para si, se você precisa e acha que precisa seguir os passos de Jesus, você precisa admitir para si mesmo e para todo mundo que a perfeição não é uma possibilidade para você. E isso significa não somente que a gente nunca vai ser perfeito nessa vida. Isso significa que a gente nunca foi perfeito. Veja, a notícia é mais ruim do que a gente pensa. Não quer dizer assim, nessa vida ninguém é perfeito, né? Só Deus é perfeito. Não é só isso que Paulo está falando. Ele está dizendo que a gente precisa admitir que a gente nunca foi perfeito. A gente nunca foi perfeito. Então vamos admitir, o nosso ponto de partida é esse, o Paulo está falando. E aí eu não estou considerando, e o Paulo também não, a criação, né, onde Deus falou que tudo era bom, mas a queda. Essa parte de fora do Éden que nós nascemos, que esse é o nosso ponto de partida e que ele é muito, muito problemático. Então há um salmo, não sei se vocês se lembram, onde o poeta diz assim, eu fui concebido em pecado, eu nasci na iniquidade. É como se essa semente, esse pecado estivesse dentro de mim e da minha concepção. E é porque eu sei quem eu sou, não porque o mundo me transformou, não porque eu estou condicionado a ser mal, mas eu não sou assim um sujeito neutro. Esse mundo não é um mundo que me corrompe e que macula a minha imagem. Existe algo na minha constituição humana que me leva para o mal. E eu preciso aceitar esse fato. Eu preciso aceitar esse fato. E eu acho isso importante demais, o Paulo dizer aqui, porque por mais que seja desanimador e possa parecer frustrante, porque é um choque de realidade, mas é um choque de realidade que permite que a gente se reorganize na vida. Quanto mais tempo a gente achar acreditando num negócio que não é verdade, mais tempo e mais trabalho a gente vai ter para consertar a nossa vida naquilo que ela precisa ser consertada. Então, quanto antes eu admitir que há falhas, que há erros, que não necessariamente eu escolho sempre o bem para viver, melhor para mim. Então vejam, o Evangelho de Jesus, ele começa a nos nivelar por baixo. Por baixo. É todo mundo igual. Parte da mesma premissa, está todo mundo no mesmo chão. Não há um justo sequer. Um justo. Só que tem uma coisa que é mais legal e importante aqui no texto. O Paulo não diz assim, e não faz somente a constatação de que eu sou falho. Ele fala também que todo mundo é falho. Não sou só eu, mas é todo mundo. Todo mundo é falho. E é aqui que o texto fica de fato interessante. Porque o Evangelho nos nivela por baixo, eliminando todas as categorias humanas de julgamento moral absoluto. Eu vou explicar. Isso quer dizer que à luz da cruz de Cristo, não há mais distinção fundamental no sentido de justo e ímpio. É isso que o Paulo está falando. Por quê? Porque ele está falando justamente que ninguém se salva. Todo mundo é ímpio. Todo mundo é pecador. E todo mundo precisa da graça de Deus. Então permitam-me abrir um parênteses rápido aqui.
Porque eu aprendi desde o seminário com Calbart que a Bíblia ela precisa estar junto com um jornal, né, com as notícias do que vem acontecendo na nossa sociedade. E olhando para a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, isso aqui não é um discurso político, eu vou pedir que você se desmonte disso, mas tem a ver muito com o que Paulo está dizendo, né? Paulo faz esse nivelamento por baixo e revela que todos nós somos potencializados para sermos criminosos, para sermos ímpios, para sermos ladrões. Por quê? Por conta da nossa condição humana, antropológica, do pecado que habita em nós. O mal existe em todo mundo. E, obviamente, que esse mal pode ser potencializado por algumas questões. E, às vezes, algumas questões sociais, de condicionamento histórico, por exemplo, do nosso país. Se a gente olhar a história do nosso país, como foram criadas, né, as comunidades, as favelas, em grande parte após a abolição da escravatura e durante as grandes reformas urbanas, o Estado não promoveu moradias para os ex-escravizados e os pobres vieram de grandes cidades, mas, assim, não tiveram onde morar. E o Estado promoveu limpezas urbanas, colocando essas pessoas na periferia, nas margens das cidades. Essa é uma história, uma falha que a gente não pode ignorar para analisar o fato que não é neutra. Ela tem cor, ela tem classe, né? E a política do Estado que tornou esses lugares marginalizados com aquilo que nós chamamos, e talvez você tenha ouvido muito nessa semana, chamando de necropolítica, que é uma política de morte, que é simplesmente, de maneira muito simplória, o poder que o Estado assume de decidir qual vida pode ser descartada, qual vida pode ser eliminada e quem pode ser ignorado nessa sociedade. E geralmente é o povo da favela, é o pobre e o preto. Ninguém entra num condomínio de luxo atirando. Mesmo quando um ex-deputado chamado Roberto Jefferson dá 50 tiros na polícia e joga granada, ninguém entra atirando na casa. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu não estou passando pano para a facção criminosa. Eu não estou passando pano para a facção criminosa, nem para criminoso. E também não estou falando contra os policiais, que também são vítimas desse Estado, pelo salário que ganham, são despreparados para enfrentar esse tipo de combate, são jogados no alvo, sem saber se vão voltar. Inclusive, há relatos desse confronto que houve no Rio de Janeiro, de policiais que estavam no meio do tiroteio e disseram, quando receberam a notícia que alguns companheiros foram abatidos, qual é o sentido de tudo isso daqui? No meio do tiroteio, porque há formas mais inteligentes e menos violentas de se combater o crime organizado, que lava dinheiro na Faria Lima, sob tutela ou sobre consciência de Brasília, ou de alguns que estão lá em Brasília. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que do ponto de vista do Evangelho, a morte de qualquer ser humano, seja ele policial, seja ele vítima, seja ele filiado ao crime, de qualquer ser humano, é uma tragédia. Porque todos estão no mesmo chão diante de Deus. Não há um justo sequer. E essa é a parte da ética do Evangelho que às vezes dói no nosso ouvido, porque às vezes quando a gente fala de criminosos que fazem de fato coisas ruins, a gente quer que eles paguem, às vezes com a vida, ao invés de pagar na justiça e terem que responder porque precisam pelos crimes cometidos. Então, quando há um discurso de uma operação bem-sucedida, ou quando há na boca de um cristão, de que foi feito no Rio de Janeiro a maior faxina que se teve na história, faxina considerando vidas que foram tiradas, lixos,
Isso é escandaloso para um cristão, ou deveria ser para o Evangelho. Porque Paulo está nivelando todo mundo por baixo, para dizer que ninguém é melhor do que ninguém aos olhos de Deus. Não há um justo sequer, e se não há um justo, a gente não pode celebrar o extermínio, porque o extermínio dele é o meu extermínio também. Lembra da parábola do joio e do trigo que Jesus conta? Ele fala assim, olha, não vai mexer no joio, no trigo, porque você vai arrancar joio pensando que é trigo e trigo pensando que é joio. Me parece que ali tem uma lógica do evangelho, porque as ervas daninhas podem se tornar sementes boas se tiverem tempo e condições para crescer. Se a gente perguntasse para o próprio apóstolo Paulo, autor da carta de Romanos, o que ele pensava sobre essa parábola do joio e do trigo, talvez ele tivesse ficado muito feliz, porque ele foi testemunha e participou do apedrejamento e do assassinato de Estevão antes de se converter. E deu graças a Deus porque Deus não arrancou o joio que ele era antes do tempo. Então há uma esperança no Evangelho de que essas pessoas podem recuperar a sua dignidade. O próprio Deus diz na boca do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23, se você quiser marcar aí, vocês pensam que eu me alegro com a morte do ímpio? Deus está dizendo isso. Eu lhes digo, eu, o soberano Senhor, me alegro em que ele se converta dos seus caminhos e viva. E viva. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não há o que se comemorar como cristão. Eu não sei de que lado da política você está e não me interessa, mas como cristã e cristão, vidas sendo tiradas, exterminadas, é triste, é de se lamentar. E eu pensei que nunca ia dizer isso, mas talvez a gente tenha que aprender alguma coisa com a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi lá onde os corpos estavam enfileirados e montaram barracas para auxiliar aquelas famílias que estavam em luto, servindo água e café e fazendo o que podiam. Porque a gente não pode ignorar. Porque Paulo coloca diante da gente essa constatação: todo mundo é falho. Todo mundo necessita da graça de Deus. Todo mundo. Todo mundo. E essa constatação de Paulo, feche parênteses, serve também para a nossa vida pessoal, para as coisas mais íntimas que a gente vive. Porque vejam, se a minha leitura é, por exemplo, que eu sou falho e o outro não, eu vou começar a viver uma autocomiseração. Eu vou viver uma síndrome do patinho feio. Agora, se a minha leitura é que eu não sou falho, mas o outro é, eu vou viver uma síndrome de Narciso e me colocar sempre acima do outro. E esse nivelamento por baixo que o Paulo está fazendo aqui, é todo mundo está nesse lugar. Todo mundo. Ele faz com que a gente não precise entrar nessa competição que às vezes a gente entra sem sentido para mostrar que a gente é mais ou menos humano. E esse é um problema de gente grande, porque quando a gente vê as competições das crianças, né, a gente tem profissionais aí que trabalham com as crianças, a gente consegue definir como que uma criança compete, a gente consegue analisar. Quando a gente vê competição de adolescente, a gente consegue identificar. Eles querem pertencer ao mesmo grupo, então eles vão fazer coisas que os pais não ensinaram, só para se sentir pertencentes, para exatamente assim. Mas a gente vai crescendo e vai ficando mais difícil da gente perceber como às vezes a gente se sustenta nessa lógica de competição, de comparação, em coisas que não deveriam estar em jogo. E aí a Bíblia vem e diz assim, ninguém está em vantagem em relação a ninguém. Ninguém. E na teoria, essa é uma doutrina muito fácil de entender, mas na prática é uma das coisas mais difíceis da gente sustentar, porque a gente gosta desse negócio, para o bem ou para o mal, de dizer quem está à frente, quem está atrás, quem está acima e quem está abaixo, quem é melhor e quem é pior.
Aí vem o Paulo e diz assim, num compilado, que aqui é um compilado de salmos que ele vai citando aqui em Romanos e dizendo, não tem nenhum justo, nenhum sequer, não tem ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todo mundo se desviou, todo mundo é inútil, azedo, né? Ácido. É isso que ele fala no texto. E o Paulo não está dizendo assim, ó, não é que você não faça nada de bom. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que não há a menor possibilidade da gente achar que dentro da gente só haja bondade a ponto da gente se achar melhor do que o outro. É isso que o Paulo está dizendo. Então, é bom a gente começar a admitir o fato de que nessa vida e nessa existência a gente carrega dentro da gente um santo e um monstro. Todo mundo carrega dentro de si duas versões. O santo é essa caricatura do que há de melhor na gente quando a gente realiza o bem. E o monstro é justamente a representação do que é mais bestial na gente. Aquilo que se torna mais bestial. A gente precisa fazer essa constatação, nós, como ponto de partida para a gente viver melhor. Esse talvez seja o primeiro conselho que o Paulo dê aqui nesse trecho para a gente. Admita as suas limitações e as suas falhas. Reconheça a realidade do seu pecado. Saiba que, como qualquer pessoa, você precisa de redenção. É isso que ele está dizendo. A ideia de que é possível viver como se eu não tivesse nada para consertar, como se eu não precisasse nunca pedir desculpa, como se eu não precisasse remediar nenhuma situação. Essa ideia, né, essa ideia vai trazer peso e fardo para a sua vida, além de preconceito e um orgulho narcísico que você vai construir em você. Então, o Paulo continua esse trecho e fala, olha, a lei, ela não vem para salvar ninguém. Obedecer à lei não te salva. Ela vem para mostrar o quanto você é pecador. O que ele está dizendo? A lei é um choque de realidade. A lei vem te dar um choque de realidade. Porque como é que a vida fica mais leve? A vida fica mais leve quando a gente admite quem a gente é. Quando a gente se dá conta do propósito da lei de Deus na nossa jornada. E aí, é outra pergunta que talvez ele faça para a gente. Qual é o propósito da lei de Deus na nossa jornada? O Paulo diz que a lei vem para humilhar a gente. Forte, né? Não é nenhum livrinho de autoajuda aqui, né? É forte, é bem desnecessário, Paulo, às vezes. Mas ele diz isso, mas não é uma humilhação igual a gente entende, onde o nosso ser é humilhado, jogado, menosprezado. A humilhação aqui, se a gente pudesse criar um verbo, é humildar-se, é se tornar humilde. A humilhação aqui, nesse sentido, é de nos tornar pessoas humildes. Sabe, esse negócio às vezes soa estranho num mundo onde a gente quer muito like e aplausos. A gente aprendeu a ser aplaudido. A lei, ela vem para sufocar o nosso ego e desconstruir ilusões que a gente cria. Ela dá um choque de realidade. A gente precisa então do texto sagrado, da Bíblia, porque ela é esse choque de realidade que a gente precisa. Vocês, e diz pra gente, vocês não são essas pessoas tão maravilhosas e bonitas que acham que são. Vocês são serizinhos muito amados por Deus, sem mais vocês são problemáticos. Vocês têm altos e baixos, vocês carregam dentro de você coisas que vocês não vão conseguir vencer sozinhos. E aí a lei faz isso com a gente, o Evangelho diz isso para a gente. O Evangelho é a boa notícia? É a boa notícia. Mas para que o Evangelho seja uma boa notícia para a gente, primeiro ele precisa entregar essa notícia para nos tornar conscientes da nossa condição. Não é por isso que a lei vem trazer humildade, vem nos rebaixar, vem nos colocar lá no chão como todo mundo, onde todo mundo está. Você não é melhor? E você está lá onde está todo mundo.
Então vê se você entende isso. O Evangelho é a boa notícia de que somos salvos. Mas assim, para a gente entender qual é a beleza da salvação, a gente precisa entender que a gente precisa dela, da salvação. Que a gente não é tão bom assim. E para a gente entender que a gente precisa dela, a gente precisa admitir que a gente não dá conta dessa perfeição que a gente sustenta. E é nesse sentido que a Bíblia se torna, em um momento da nossa vida, um texto contra a gente, para se tornar depois para nós. Né? Mas pensa só, se eu acho que eu não preciso de salvação, então o Evangelho é uma possibilidade, ou uma coisa que eu não quero, entre tantas outras coisas. Mas é só uma possibilidade dentre outras. Agora, se eu entendo que eu sou uma pessoa que não dá conta de lidar com a minha maldade sozinho, que não dá conta de lidar com os meus próprios dilemas sozinhos, se eu sou essa pessoa que enxergo que há pontos cegos na minha vida, que eu não sei tudo sobre mim, que eu não domino tudo sobre mim, se eu entendo que eu não tenho todos os recursos que eu preciso para lidar com as minhas angústias, para lidar com o meu sofrimento, para lidar com as minhas dores, para lidar com a minha ira, se eu entendo que há lambança que eu faço, se eu entendo que há pecado que eu cometo, que há coisas ruins que eu pratico, e que eu não vou dar conta de me redimir sozinho, se eu entendo isso, a ideia de salvação, ela vai ficando mais interessante. Então eu preciso desse negócio, porque eu estou me conhecendo. E eu estou vendo que eu não sou justo, como eu me pinto. Sabe, estou assumindo isso. Então agora eu entendo, porque eu não sou aquilo que um dia eu achei que eu fosse. Lembra Jesus em uma conversa com doutores da lei, dizendo coisa para eles, e eles disseram assim, que, olha, isso é indispensável. Jesus disse, tudo bem, podem seguir o seu caminho, porque eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes. Sabe? Eu vim para aqueles que precisam. Os sãos não precisam de médico, quem precisam são os enfermos. E eu acho que isso deve virar uma chave dentro da gente, que é quanto mais cedo a gente perceber as enfermidades da nossa alma, mais cedo a gente vai correr para o Evangelho de Jesus e entender que ele não é só uma notícia possível na qual eu posso viver, ele é a melhor das notícias para que eu me torne melhor. Então a mesma Bíblia que dá paz e conforto para a gente, muitas vezes, é necessariamente aquela que confronta e angustia a gente em alguns pontos. Ela que faz com que a gente olhe para a cruz e diga assim, agora esse negócio faz sentido para mim. Essa mesa e essa ceia que eu comemoro, do sangue derramado de Cristo, do corpo de Cristo e os seus ensinamentos, agora faz sentido, porque eu estou vendo que eu preciso disso. Eu preciso disso para a minha vida. Preciso de um redentor maior do que eu. Preciso de alguém que me é apontado pelo texto sagrado para me fazer perceber que eu não sou quem eu achei que fosse e que eu não vou dar conta de resolver a minha vida com as minhas próprias mãos. Não vou dar conta. E aí, talvez essa seja a última notícia desse trechinho. Paulo diz assim, a lei está aqui não apenas para tornar vocês humildes, a lei está aqui para dizer para a gente que nesse mundo ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras. Ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras. Então, na prática, é assim, se você acha que você vai dar conta de tudo sozinho, você não vai, o Paulo está falando. Você não vai. Pensa nos seus problemas. A gente podia até fazer um exercício, assim, pensa nos problemas externos, assim, os mais irrelevantes, os menores, assim, e vai fazendo um movimento de fora para dentro. Para os problemas que estão lá dentro, que ninguém conhece, no seu mais profundo, que são esses problemas mais complexos, dos mais triviais e superficiais aos mais profundos e complexos. E pensa o seguinte, de fora para dentro ou de dentro para fora,
Eu e você, nós não damos contas de redimir a nossa própria vida, sozinhos. E a Bíblia está aqui para nos lembrar disso todos os dias. Eu preciso de um Salvador que venha de fora, que seja maior do que eu, que me ofereça aquilo que eu nunca vou conseguir produzir sozinho, que me ofereça aquilo que nenhum irmão nem irmã, por mais generoso que seja, vai conseguir me oferecer. Eu preciso de um Cristo que me faça perceber a realidade da minha vida, da minha e a de todo mundo, e que pare diante de mim, dizendo: você não dá conta, mas eu dou conta de te ajudar, de te redimir e de te salvar. Eu dou conta. Eu dou conta. E o que o Paulo está anunciando com essa notícia que parece muito ruim no começo, é nada mais, nada menos que o Evangelho da Graça, que começa com essa notícia que ninguém gosta de receber. Não existe um justo sequer. Mas esse não é o nosso fim. Esse não é o nosso fim. Essa não é a nossa destinação. Esse não é o nosso lugar final. O que o Paulo vai dizer na carta aos Romanos é que esse é o começo da nossa vida. Quando nós nos encontramos com o Evangelho da graça de Deus. Então, quando você quando você estiver se achando, pensa, ou se lembre de que você, como eu ou qualquer pessoa, é super carente da graça de Deus. E isso vai ser melhor para a sua vida. E quando você estiver nessa síndrome do patinho feio, sabe? Naqueles seus dias que são horríveis e que você não se considera e não vê valor e diz: não tem jeito para mim. É bom que você se lembre que não tem jeito para você, porque não tem jeito para ninguém, a menos que a gente se encontre com a graça de Deus, com o Evangelho da graça de Deus. E a boa notícia do Evangelho, e o que Paulo vai desenvolver nessa carta aos Romanos, é que em Cristo Jesus estava, ou em quem Deus, Jesus estava reconciliando, Deus em Cristo, estava reconciliando todas as coisas. Todas as coisas, inclusive a nossa maldade, inclusive a nossa alienação de Deus, inclusive aquilo que nos torna seres bestiais. E assim, o evangelho anunciado por Paulo nesse capítulo, que parece um pouco assustador, mas que é super necessário para alguns dias a gente colocar a mão na consciência diante dos julgamentos que a gente exerce sobre os outros, ou sobre o desvalor que a gente coloca sobre a gente mesmo, para que a gente encontre espaço no nosso coração para se lembrar de quem a gente é de fato, de que a gente está no mesmo chão. E é libertador, viu? Admitir que a gente não é justo, que a gente não é perfeito, e admitir e assumir essa imperfeição que a gente carrega, porque Deus não nos ama porque a gente conseguiu dar conta. Deus nos ama porque nos ama e ponto. É isso. E Ele ama a gente mais do que a gente pode dar conta de nos amar. Então, a gente precisa entender que às vezes a gente está num lugar em que o Evangelho nos chama para ser testemunha e a gente se coloca acima das pessoas, a gente acha que toma melhores decisões. E o Paulo está falando para uma comunidade cristã: não há um justo. Ele não só equiparou judeus e gentios convertidos, mas ele equiparou esses caras, esses camaradas, a todo mundo que não é convertido. E falou: vocês estão na mesma condição. E não há quem não precise do Evangelho da graça de Deus, porque sozinhos ninguém pode dar conta. Ninguém. E nós somos essa comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus, que ao invés de dar risada, ao invés de celebrar a morte e a desgraça, a gente acredita na esperança de que as pessoas podem tomar um bom caminho. É por isso que a gente vai nas prisões
falar de Jesus. É por isso que a gente vai em outros lugares da sociedade falar de Jesus. É por isso que a gente vai para os caras de Alphaville falar de Jesus. Porque a gente acredita que todo mundo precisa do Evangelho da graça de Deus, assim como nós entendemos que nós precisamos. E essa não é uma posição de vantagem, esse é só um discernimento na vida que a gente pode nutrir para caminhar com sabedoria, se colocando no nosso lugar e servindo aos outros, testemunhando da glória e da salvação de Deus, que abraça todo e qualquer ser humano, independentemente de que seja, do lugar que ocupe, com o amor de Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, e é esse amor que nós vamos celebrar daqui a pouco nessa mesa, amém?